As duas coisas que o olho humano focaliza primeiro são as coisas brilhantes e as coisas nítidas. Ou seja, quando você olha para alguma coisa, o seu olho automaticamente vai para onde está brilhando mais, onde está mais iluminado e para onde está mais nítido. É pensando nisso que a gente precisa focar com precisão tudo aquilo que a gente fotografa. E esta aula é uma revisão, é um complemento para a aula número 1, onde eu falei sobre 6 assuntos e aqui eu vou colocar 6 vídeos falando sobre todos os assuntos que nós comentamos na primeira aula, para fazer uma espécie de revisão, para fazer uma espécie de retomada do assunto e para que ele fique realmente internalizado aí e para que ele seja muito bem compreendido. E a aula de hoje é sobre foco. A gente precisa focar sempre que a gente fotografa. Hoje eu vou falar de uma maneira mais abrangente para que fique muito bem apresentado aqui para você o assunto. Eu vou precisar falar das câmeras DSLR e das câmeras mirrorless, porque são nessas câmeras que o foco é muito mais preciso e que nós temos sistemas de focagem que a gente não tem lá no celular, nem numa câmera compacta. Então eu vou precisar de falar de um foco um pouco mais avançado. Por esse motivo que eu sempre digo que você precisa de uma câmera DSLR ou uma mirrorless, que vai custar para você o mesmo preço de um celular ou de uma câmera compacta super zoom, só que o resultado é muito melhor, tá? O primeiro tipo de focagem que você tem é on-shot, que serve para assuntos parados. Você vai fotografar coisas paradas ou a sua lente zoom vai estar com a distância focal parada também. Quando você usa esse tipo de focagem, dentro do seu visor acende uma luz de aviso de foco. A luzinha se acende para avisar você que o foco está acontecendo, que o assunto já está com o foco cravado. Existe também para esse tipo de focagem um aviso sonoro. Então quando você focar e quando o foco cravar, vai tocar um aviso sonoro e você vai saber que a sua foto está com o foco cravado. Se você estiver usando um flash em cima da câmera, também vai acender uma luz de focagem. Ela serve para quando o ambiente está escuro, quando você tem pouca luz, e aí ela acende uma luz de focagem para guiar o seu foco e para que você consiga cravar o foco. Então quando você estiver usando o on-shot, essa luz vai acender, a luz auxiliar que tem no flash, vai acender para te ajudar a focar em ambientes mais escuros. Então esse é um primeiro método de focagem das câmeras on-shot. A gente tem também um tipo de focagem chamado ao-servo. Este tipo de focagem serve para quando você tem assuntos em movimento ou quando você está movimentando a sua lente zoom, mudando a distância focal. Então quando você muda a distância focal da sua lente ou quando o objeto está em movimento, o seu assunto está em movimento, você deve usar o tipo de focagem ao-servo, que é a mais adequada para assuntos em movimento. Neste tipo de focagem, a luz de confirmação não acende dentro do seu visor e você também não vai ter o bip sonoro, porque o ao-servo está constantemente ajustando o foco e o foco crava quando você dá botão inteiro. Então quando você está no meio botão, lembrando que para focar é sempre meio botão. Quando você está no meio botão, o seu foco vai estar procurando o assunto, vai estar marcando o assunto, então o seu foco estará cravando ou cravando várias vezes durante a ação. Quando você dá botão inteiro, ele finalmente foca e faz a foto. Por este motivo você não tem a luz de confirmação, ela não vai se acender, ou seja, aqueles pontinhos de foco não vão acender. E você também não vai ter o bip sonoro, ele não vai tocar porque ele está em constante mudança, enquanto o seu assunto se move ou enquanto você move a sua objetiva, mudando a distância focal. Finalmente temos um tipo de focagem muito interessante e ele serve justamente para o momento adequado. Lembrando que eu falei do on-shot para assuntos parados, e você sim, só deve usar quando você estiver com assuntos parados. E aí eu falei do ao-servo para assuntos em movimento, e você só deve usar para assuntos em movimento.
E quando você tiver uma mescla, aí você vai usar autofocus, que é para quando você estiver com assuntos em movimento e assuntos parados ao mesmo tempo. É preciso ter cautela, é preciso ter cuidado. Não é para ficar usando o autofocus quando você está só com o assunto parado. E nem quando você está só com assuntos em movimento. É realmente para usar ele no momento oportuno, quando as coisas estão se alternando. Não é legal usar ele só quando você estiver com as coisas paradas, já que ele serve para a alternância das situações, tá certo? Existem aqueles momentos em que os assuntos a serem fotografados têm dificuldade de o foco cravar. Quando é que isso acontece? Quando você está com contraste baixo, tipo, vai fotografar uma parede branca, o foco não pega. Vai fotografar o céu azul, o foco não pega. Ele pega quando tem contraste. Por exemplo, você tem uma árvore e o céu azul. Quando você coloca o seu ponto, principalmente o ponto do meio, ali na interseção da árvore com o céu, você consegue uma focagem por causa do contraste. Então, quando você coloca entre cores diferentes, você consegue uma focagem. Quando você coloca num objeto iluminado e uma sombra, ali naquela linha entre sombra e iluminado, você consegue uma focagem eficaz. Porque o foco lê contraste. Então, o contraste precisa realmente estar bem contrastado, precisa ser diferente para você conseguir uma leitura do foco. Então, nesses momentos, o foco vai ter dificuldade quando você apontar sua câmera por uma coisa que é neutra, uma cor neutra, uma cor única. Ele vai ter dificuldade e nessa hora é legal usar o foco manual, por exemplo. Quando você tem pouca luz, aí você vai ter dificuldade de focar também. O foco não vai pegar, a câmera vai ficar procurando, não vai encontrar e você não vai conseguir cravar o foco. Nessa hora é importante ter um mínimo de luz possível no assunto que você vai fotografar. É por isso que é importante ter o flash de sapata que vai em cima da câmera e que tem luz auxiliar de foco. Então, quando você for comprar um flash de sapata, é importante você se informar e saber se ele tem luz auxiliar de foco. É uma luz vermelha que acende na hora que você dá um meio botão. E ela só acende quando percebe a falta de luz. Ela não vai acender toda hora aquela luz vermelha. Ela vai acender quando tiver falta de luz. Aí, quando tiver em baixa iluminação, acende-se aquela luz vermelha e você consegue focar. Tá bom? Então é isso que eu tinha para dizer para você por hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que esse assunto tenha tido um gancho aí e a gente tenha deixado ele mais completo. Se você não assistiu a primeira aula, por favor, assista a primeira aula que você vai se informar e ficar com conhecimento mais abrangente. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima aula.